Quer entender as métricas do seu blog e como elas podem te ajudar a ter mais acessos e fazer mais vendas? Então assiste esse vídeo que eu vou te mostrar como é que você pode aprender isso tudo com o Google Analytics. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais, e aqui no canal do Blogueiro Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores. Por isso, se você ainda está começando, ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveite e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Uma das ferramentas mais importantes que você tem que integrar com o seu blog é o Google Analytics. E como o nome já está dizendo aí, o Google Analytics serve para te mostrar os analytics, as estatísticas, as métricas do seu blog. Muitas plataformas elas têm as suas próprias métricas, suas próprias estatísticas, mas normalmente os números do Google Analytics são os mais precisos. Por isso, independente da plataforma que você criou o seu blog, se foi WordPress, Blogger, Wix, Squarespace, eu recomendo que você ainda assim integre com o Google Analytics para dar uma olhadinha nas suas métricas. É extremamente importante que essas métricas sejam precisas, porque é baseado nelas que você vai tomar decisões para tentar aumentar o seu número de acessos e fazer mais vendas. Então, realmente, é muito importante. E agora que você já entendeu isso, vamos passar para a minha tela, onde eu vou te mostrar como é que você integra o Google Analytics com o seu blog do WordPress, como é que usa a plataforma e como que você pode tirar conclusões baseadas nos dados que estão aparecendo lá. Então, vou começar aqui com integrando com o Google Analytics, porque para a gente ter o que medir, a gente precisa integrar. Aqui no caso, você vai reparar que nesse tutorial, o meu Google Analytics vai estar em inglês, porque todas as minhas contas do Google são em inglês, mas tudo está no mesmo lugar, eu vou traduzindo aqui enquanto a gente está fazendo o tutorial. Então não precisa se preocupar, você vai conseguir seguir tudo, mesmo estando em inglês e o seu em português, caso você queira usar em português, não tem nenhum problema. Então, como que a gente vai começar? Entrei aqui no site do Google Analytics, joga aí Analytics no Google, você vai encontrar. E vou clicar aqui Start Measuring, que é comece a medir, No caso do Google Analytics, a gente vai criar uma conta, tá? E dentro dessa conta, a gente vai adicionar o nosso site. Então, aqui no Account Name, que é Required, ou seja, no nome da nossa conta que a gente tem que botar, não precisa colocar o nome do seu blog, porque depois, se você tiver um outro site e quiser adicionar ele nessa conta, vai ficar confuso, Então, bota o seu nome aí, que é o dono da conta. Data Sharing, se você quiser compartilhar os seus dados, eu vou deixar da maneira que tá? Não vou mudar nada. E vou clicar em Next. Aqui a gente está configurando agora uma propriedade, que é justamente a parte de botar o nosso blog, tá? Então, vamos botar aqui, no caso, eu vou usar o nosso blog de exemplo, que é o WordPress para blogs. Vou escolher aqui qual que é a nossa time zone. No meu caso, eu vou botar Portugal, porque é a minha, mas você vai colocar Brasil, E a nossa currency, qual é a moeda que a gente vai usar. E aí eu vou botar euro, mas você pode colocar, Brazilian Real tá aqui. Então, você escolhe aí a moeda que você estiver usando. Nessa parte aqui, é muito importante que você preste atenção, tá? Porque como você pode ver, a gente vai estar criando o Google Analytics 4 Property. Gostei que só o 4 ficou em português essa frase, Mas essa é uma propriedade do Google Analytics 4. O Google Analytics tem várias versões, mas só 2 delas são utilizadas atualmente, que é a 3 e a 4. E a 3, ela é muito mais fácil de usar, é muito mais fácil de achar o que você quer do que a 4. E ela é muito mais utilizada atualmente. A 4 não é tão nova assim, deve ter surgido há uns 2, 3 anos, talvez, menos, mais. Mas ela ainda não é tão utilizada porque ela ainda tem vários problemas e o Google ainda está melhorando ela. Então, eu sugiro que você vai criar a 4 porque é automático, mas a gente vai aqui no Show Advanced Options, tá? Mostrar opções avançadas. E a gente vai escolher Create a Universal Analytics Property. Essa Universal é o que seria o Google Analytics 3, tá? Então, vou selecionar aqui também para criar. E eu sugiro que você faça isso. Esse tutorial eu vou usar só o Google Analytics Universal, que seria a versão 3. A gente não vai usar a versão 4. Ela eu diria que é para quem é mais avançado, um pouquinho mais experiente. Então depois eu posso gravar um tutorial só usando a versão 4, mostrando as mesmas coisas. Mas para isso a gente vai usar a versão 3. Então é obrigatório pra gente seguir aqui que você use selecione essa opção aqui, porque senão você não vai conseguir seguir esse tutorial e entender como é que usa, porque eu vou usar ele aqui, tá? Vou usar a versão Universal ou a versão 3. Então, vou botar aqui de novo o nosso website. Aqui ele ainda não é HTTPS, então vou só botar wordpress para blogs.com.br.
E aqui tem essa opção, criar both, criar as duas, o Google Analytics 4 e o Universal, que é o que a gente vai usar, é o que eu recomendo. Em algum momento, é um fato, o Google Analytics vai parar de suportar a versão 3, espero que demore, mas vai acontecer. Então, o ideal é que você tenha os dois, porque se você só criar a 4 depois, os dados só vão começar a ser coletados a partir do momento que você criar. Então, você vai perder todas as informações que você poderia já ter recolhido até lá. Então, já cria as duas de agora, já, né, cria as duas, e é isso aí. Então, eu vou clicar aqui em Next. E aí tem umas perguntas aqui sobre o meu negócio. Então, qual é a minha indústria? Vou botar educação, tem educação, hobbies, internet, jobs and education. Tem tantas opções, vou botar, não sei, jobs and education, eu acho. Tanto faz aqui. Só tem eu nessa empresa, né? Então, eu e eu. E para que eu quero usar o Google Analytics? Eu quero aumentar minhas conversões, pode ser, analisar minhas vendas. Enfim, não importa, isso aqui você pode marcar o que você quiser e tá nas opções, não faz diferença. E aí eu vou clicar aqui em criar. Tá, termos, blá blá blá, aqui minha região, vou botar Portugal de novo, você bota Brasil. Podia ter botado o Brasil, né, pro tutorial ser mais fácil, porque que eu tô fazendo tudo Portugal. Enfim, blá blá blá, eu aceito isso aqui, blá blá blá, eu aceito. Então ele tá criando aí a nossa propriedade do Google Analytics. E você pode ver que ele entra já ao e-mail. Não quero nenhum tipo de e-mail, pelo amor de Deus, não me mande nada. Eu entro aqui pra ver o que precisar. Salvar. Ops, cliquei aqui em alguma coisa sem querer. Salvar. E aí estamos aqui no painel do Google Analytics, na versão do Google Analytics 4, tá? E aí o que a gente tem que fazer quando a gente chega nesse momento? A gente tem aqui nosso Measurement ID, tá? Nosso ID pra medir tudo. A gente tem que botar o nosso código aqui do Google Analytics lá no WordPress para ele começar a recolher os dados, tá? Então, se eu clicar aqui, Property Access, não. Onde que eu vou clicar? Aqui, eu diria. Vamos ver se eu clico aqui. Isso. Vou clicar aqui, onde eu cliquei, é isso aí, a gente. E aí tem aqui Tagging Instructions, que é o que a gente vai usar para coletar os nossos dados, ó. Então, Global Site Tag é o que a gente quer usar se a gente está usando o CMS, que é o que a plataforma do WordPress é. Ela é um CMS. Então, vou clicar aqui. E aí tem o código que a gente quer usar para o Google Analytics, blá, blá, blá. Então, vou copiar esse código. Copiei. Vou entrar aqui no meu painel do WordPress, ele já está aberto aqui. E aí eu vou inserir esse código da mesma maneira que a gente insere todos os códigos. Tem tutorial aqui no canal ensinando, vou deixar linkado na descrição. Tem aqui Insert Headers and Footers. E vou colar aqui no header esse script. Então, beleza, ó, propriedade G4, né? Tá aqui ela. E aí é aquela coisa, né? A gente também quer coletar os dados para o Google Analytics 3. Então, vamos já copiar o código correto. Então, vou fechar isso aqui. Aqui em cima, ó, tá vendo? A gente tá no WordPress para blogs GA4, Google Analytics 4. Vou clicar aqui e vai ter a nossa outra propriedade, que é essa aqui, ó, Universal Analytics. Tá vendo? O A, que é a propriedade do Analytics 3. Então, vou clicar nela. All Website Data. Vai abrir esse painel aqui. A gente vai voltar na parte de admin, que era onde a gente estava ali no outro. Abriu automaticamente, mas é onde a gente fica, no admin, tá? Que a gente faz esse tipo de coisa. Eu não quero testar o app, obrigada. X, não quero nada. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí, aqui no Tracking Info, ó, aqui eu tô na Property WordPress para blogs, Universal Analytics. Vou vir aqui Tracking Info, Tracking Code. E aqui tem o nosso Tracking Code com o nosso código do Google Analytics 3. Então, a gente vai precisar nesse momento das duas, tá? Eu vou ser sincera e dizer que eu não sei se tem um código só que funcionaria para os dois. Talvez sim, talvez não tenha essa necessidade dos dois. Mas que eu saiba, tá precisando ainda, porque a gente tem, ó, propriedades, números de propriedades diferentes aqui. Então, a gente precisaria dos dois. Então, por enquanto, a gente vai deixar assim mesmo. E aí, eu vou salvar. E aí pronto, você já integrou o seu blog com o Google Analytics, tá? Não precisa fazer mais nada na integração. Porém, o que acontece, né? Fizemos isso, beleza, perfeito. Só que a gente não vai ter dados pra gente olhar aqui nesse tutorial, porque eu acabei de fazer, ele não coletou nada ainda, e além do mais, esse é um blog de teste, então ninguém acessa esse blog, então não vai ter nada pra coletar.
Então, aqui nesse caso, tá, eu vou trocar de propriedade no Analytics, vou entrar no do Blogueiro Inteligente mesmo, vou te mostrar os dados, não tem nenhum problema. E aí eu vou mostrando como é que usa o Analytics. No seu caso, se você entrar aqui, ó, na Home, ou aqui na parte de audiência, que é onde a gente vai começar o tutorial, tá? Vai ser aqui a audiência overview. Você vai ver que tá tudo zerado, não vai ter nada acontecendo, porque você acabou de colocar o código. É totalmente normal. Daí um dia ou dois que você já vai começar a ter alguns dados aí captados. Então, ó, tá vendo? Vai começar assim. Então, vou trocar aqui pro Blogueiro Inteligente pra gente poder dar uma olhadinha melhor. Então, beleza, estamos aqui. No caso, entrou no Home e como eu te falei, a gente vai começar o tutorial a partir aqui de audiência overview, que é mais fácil de entender, e depois a gente vai voltar aqui no Home e no Real Time para eu te explicar exatamente o que é cada um, tá? Então, a gente vai começar aqui no audiência overview. Novamente, se o seu tiver em português, não tem nenhum problema, vai estar tudo no mesmo lugar, tá tudo igual, ok? É só o nome mesmo que muda, mas é o mesmo significado. Então, a gente tá aqui, ó, no Blogueiro Inteligente, tô na nossa All Website Data, que significa todos os dados, isso aqui não é relevante agora. E eu tô aqui na parte de audiência overview. Como você deve imaginar, essa parte do menu é relacionada à nossa audiência, quem visita o nosso site, ok? Aqui, vou falar de algumas coisas antes que aparecem em todas as partes aqui do Google Analytics. A gente tem a data para quais os dados estão sendo mostrados, tá? Então, se eu quiser dados por mais tempo, posso aumentar aqui a data, posso escolher, aqui já tem hoje, ontem, última semana, último mês, últimos 7 dias, 30 dias. Posso comparar, tá? Se eu quiser comparar essa semana com a semana de antes, por exemplo, posso clicar aqui, comparar e aplicar. E aí ele vai mostrar. O azul é o atual e o laranja é o de antes. Então, por exemplo, melhorou, tá vendo? Ele mostra a porcentagem aqui de quanto melhorou as coisas. Então, é legal de fazer também. Deixa eu tirar aqui. Outra coisa legal é a parte aqui dos segmentos, tá? Aqui a gente tá mostrando todos os usuários que entraram no Blogueiro Inteligente. Esses dados servem para todos. Se eu quiser, eu posso adicionar um segmento aqui. Então, por exemplo, gente que veio só do celular, ó, Mobile Traffic. Vou botar aqui, Mobile Traffic, aplicar. E aí agora a gente está comparando, ó, em azul é todo mundo e em laranja é quem veio do celular. Então a gente pode comparar, ó, de 142 pessoas que entraram nessa data, né, nesse período, tem 68 pessoas foram do celular. Então é assim que a gente pode segmentar. Vou tirar aqui o segmento, a gente vai seguir esse tutorial inteiro usando todos os usuários, tá? Mas se você quiser segmentar, é assim que faz. Então, a parte de audiência, ela é super importante para você entender quem é que está entrando no seu blog, né? Quantas pessoas, como é que está indo. Então, a gente tem usuários, que são quantas pessoas entraram no seu blog, né? Quantas pessoas novos usuários entraram no seu blog, essa é a parte aqui. Porque, né, se a pessoa entrou uma vez, depois ela voltou, ela é um único usuário, mas ela já entrou 2 vezes. Então, esses aqui são usuários novos. Quantas sessões, e aí é justamente esse caso. Tá? Sou essa pessoa, sou a minha pessoa. Eu sou um usuário, eu entrei de manhã, e aí eu entrei de noite no blog, tá? Entrei de manhã, fechei, de noite eu entrei de novo. Conta como um único usuário, mas foram 2 sessões. Ele entrou no site 2 vezes, começou lá a olhar o site 2 vezes. Então, são 2 sessões, beleza? Aqui a gente tem o número de sessões por usuário, né? Uma média, cada usuário faz 1.13 visitas, né? A gente sabe que isso não é possível, mas ali é a média. Page views é quantas páginas as pessoas viram em todas as sessões. Então, eu, um único usuário, entrei lá no meu blog de manhã e de noite, e em cada uma dessas visitas eu olhei 3 páginas. Então, já foram 6 page views, 6 visitas de página, vistas de página, não sei, desculpa qual é o termo em português para isso, mas page views é isso aqui, tá? Isso aqui que tá no meio, page views. Total de páginas que foram vistas. Quantas páginas a gente, no média, né, vê por sessão? Então, em média, as pessoas estão vendo uma página, 0.6. Quanto tempo a sessão tá durando, tá? Average Session Duration tá durando, em média, 1 minuto. E aí, a gente tem aqui o Bounce Rate, que é basicamente assim, quantos por cento das pessoas entram em uma página, não fazem mais nada e saem, elas não vão para outra página. Essa questão do Session Duration e do Bounce Rate, ela é medida de uma maneira do Google Analytics que nem sempre reflete a realidade. Por quê? Porque se a pessoa entra no seu blog, ela lê o texto inteiro, mas ela não clicou em nada, e ela for embora, conta como um bounce rate, que é algo ruim, porém, na verdade, ela leu o post inteiro, então o post serviu aí o propósito. Porém, como ela não mandou nenhum outro sinal para o Google, ela não clicou em nada, o Google não conseguiu captar
que ela fez mais alguma coisa. Então, ele não contou mais nada e não conseguiu contar quanto tempo durou essa sessão. Então, teoricamente, essa sessão durou 0. Porém, não é verdade. Ela durou mais tempo que isso. A pessoa leu o post inteiro. Porém, o Google não conseguiu captar. Então, essa questão de average session duration e bounce rate, da maneira que o Google faz automaticamente, ela não é 100% o que está acontecendo na realidade. Claro que a maior parte das pessoas que usam o Google Analytics, elas deixam configurado assim, que é o normal. E aí você vai comparar com essas pessoas e aí sim você pode ver se tá melhor ou pior. Porém, na vida real não seria exatamente isso que tá acontecendo, mas não tem nenhum problema, tá? Pode deixar assim. Eu deixo todos os meus analytics, todos os blogs, eu deixo configurado assim. E tá ótimo, eu vou comparando com isso aí mesmo, ok? Mas não precisa se desesperar. É isso que eu quero dizer, tá? Então tá tudo certo. E aí aqui a gente tem uma visão, beleza, né, dos nossos usuários, de quem que eles são. A gente pode ver algumas informações a mais. Então aqui na lateral a gente tem, por exemplo, as informações demográficas. Então seria o quê? Gênero e idade. Essas informações a gente tem que se inscrever pra gente conseguir obter, tá? Não é assim, você instalou o Analytics, funciona. Então você teria que clicar aqui em Enable. Então, no caso, eu não cliquei ainda, deixei aqui pra gente ver, então eu teria aqui Enable, poderia clicar e ativar, e aí mais pra frente o Google vai começar a coletar essas informações e vai mostrar aí, por exemplo, quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens. Mesma coisa, né, gênero e idade. Tem aqui também aqui os interesses das pessoas que entram no nosso blog, a gente consegue ver isso, novamente, essa a gente também tem que ativar, não tá ativado. A gente tem as informações geográficas aqui das pessoas, então a língua que elas falam, né, que o browser delas está configurado, na verdade, né, a gente tem como saber literalmente que línguas elas falam. A gente tem a localização também, então de qual país elas estão acessando. E a gente pode ver que a maior parte das pessoas acessa um navegador que é português BR, o resto está em inglês, e aí português de Portugal, inglês da Grã-Bretanha. Localização, como eu falei, localização é legal e ela é importante, tá? Porque se você tem um blog escrito em português e a maior parte dos seus acessos são da Rússia, por exemplo, provavelmente é bot, é spam, e aí você tem que repensar o seu conteúdo para atrair mais, né, pessoas da sua audiência, a não ser que seja a Rússia mesmo, e, né, configurar melhor a segurança do seu site. Então a gente pode ver que eu tenho um acesso da China, ok? Muito. Não tem nenhum problema. Então aqui, ó, Brasil é o esperado, é o maior, depois Portugal e Estados Unidos tem muitos brasileiros também, então tá saudável aqui o meu tráfego de onde ele tá vindo. E aí a gente tem aqui outras opções de coisas que a gente pode ver sobre a nossa audiência. Eu não vou passar o Analytics inteiro, um por um, explicando, porque, gente, é muita coisa. Então eu vou explicar as coisas principais que você vai usar no seu dia a dia. Mais pra frente eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, explicando outros gráficos, outras informações, mas por agora a gente vai ficar aqui nas mais usadas. Então seria aqui língua e localização. Aqui, mobile também é interessante, porque muita gente não... Vou ver um overview aqui. Muita gente não percebe que a maior parte dos acessos está vindo de mobile, está vindo do celular. Então, isso também é interessante. Aqui no caso do Blogueiro Inteligente, eu tenho mais acessos do desktop, o que não é o mais normal. Normalmente é mais celular. Porém, como é um tópico que precisa fazer as coisas no computador, quase sempre, né? Muito melhor do que no celular, até faz sentido que as pessoas estão no computador pesquisando como é que faz as coisas. Aí depois, vou diminuir aqui a parte da audiência, a gente tem aquisição, tá? Acquisition tá aqui, que é de onde vêm as pessoas para o nosso blog, de onde que elas chegaram aqui. Então, se eu ver aqui no All Traffic, ou seja, todo o tráfego, eu vou ver os canais que as pessoas chegaram aqui no meu blog. Então, quais seriam esses canais? Seriam mecanismos de busca, tipo o Google ou o Bing, Organic Search, busca orgânica, social, que seria redes sociais, Direct, que é quando as pessoas ou elas digitaram direto no navegador o nosso endereço, ou elas vieram de algum lugar que não é da internet. Então, por exemplo, se você botou o seu link em um PDF, apareceria aqui em Direct. E Referral, que elas vieram de outros sites que não são redes sociais ou o Google. Então, se algum site linkou pra você e a pessoa veio desse site, vai aparecer aqui em Referral. E como é que a gente vai ver quem que foi? Será que aqui foi o Google ou será que foi o Bing? Óbvio, foi o Google, né? Mas assim, como é que a gente saberia? Qual é a rede social que tá trazendo? Então, a gente vem aqui em Source/Medium, que daí a gente vai ver exatamente quem que tá trazendo as visitas aqui pro nosso blog. Então, ó, o Google Organic trouxe... As buscas orgânicas do Google trouxeram aqui 83 dos 142 totais de usuário, tá? 83 vieram do Google, 33 vieram do YouTube, tá vendo? Novos usuários vieram aqui, no total 135 durante essa data, deles 80 vieram do Google, 28 do YouTube e assim por diante, tá? A gente tem toda essa parte aqui. A gente tem uma parte de conversão que ela vai fazer mais sentido, eu não vou explicar ela aqui porque no blog a gente teria conversão ao quê? Vendas, e normalmente a gente não faz vendas dentro do blog, ou a gente, se quem vende produtos faz venda lá pelo Hotmart, só manda pra lá, então essa parte não apareceria aqui. E
Pode ser conversão de lista de e-mails, também daria para colocar aqui, mas no caso eu não tenho configurado e é algo mais técnico e mais avançado, então a gente vai deixar para um próximo vídeo, tá? Então, essa parte de conversão, por enquanto, não tá, pode ignorar. Aqui na parte de aquisição também tem outras coisas interessantes, que é a parte de social, para ver a parte das redes sociais mesmo. Ó, landing pages é quais páginas as pessoas estão entrando, em qual página elas estão chegando, normalmente não é a página inicial. E aqui a gente tem campanhas, tá? Que é onde aparecerão suas campanhas de e-mail marketing ou de Google Ads, também é aqui. No caso aqui no Blogueiro Inteligente eu quase não tenho campanha de e-mail, então eu não acredito que tenha alguma coisa aparecendo aqui. Pô, tá vendo? Tem 0. Porém, apareceria aqui as campanhas de e-mail. Deixa eu ver se eu fizer aqui aumentar, aparece alguém. Isso, apareceu aqui, ó. Essas campanhas são alguns e-mails que eu mandei. Quantas pessoas entraram no blog através desses e-mails aparece aqui, tá? E aí, a gente tem aqui Behavior, que é o comportamento do usuário. Deixa eu tirar aqui o Acquisition. Behavior, que é o comportamento do usuário. Então, o que a gente mais quer saber aqui, tá? A gente quer saber aqui no Site Content, ou seja, que conteúdo os usuários estão vendo. Então, a gente tem aqui todas as páginas, mas o mais interessante, na minha opinião, é o Landing Pages, que é em que página as pessoas estão chegando. Então, se eu botar aqui, ó, no Landing Pages, eu vou ver aqui que a página que mais tem acessos, que as pessoas mais chegaram no blog a partir dela, a primeira página que eles entraram é essa aqui, Como Escolher Nome para Blog. Então, esse é o post que está fazendo mais sucesso de longe aqui no blog. E aí depois a gente tem essa barra, que é a página inicial. A gente tem o checklist de lançamento, que é um checklist que eu mando para as pessoas, né, que estão lançando o blog, e assim por diante. Então, essas são as primeiras páginas que as pessoas estão entrando. Eu acho isso super interessante de ver, porque daí eu sei que esse post provavelmente está indo muito bem no Google. Esse aqui as pessoas estão gostando, elas estão vindo do YouTube, com certeza. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, né, tirar algumas conclusões e mudar as minhas estratégias. Já vamos falar disso rapidinho. Só que eu quero falar uma coisa, aqui eu tô assumindo, você viu, né? Provavelmente tá indo muito bem no Google. Provavelmente é o YouTube que tá trazendo, né? Como eu tenho essa certeza, a gente pode ter essa certeza, tá? Eu posso vir aqui numa dimensão secundária e eu posso adicionar quem? Posso adicionar o Source, que foi o que a gente acabou de ver ali no aquisição, Source Medium. Se eu botar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer uma próxima coluna aqui com o Source Medium. Então, ó, nesse post aqui, a maior parte das pessoas, ó, 495 pessoas, daquelas 500 e pouco que tinham entrado, vieram do Google Organic. Tá vendo? Então tá mostrando aqui de onde veio. Então essa secundária dimension é muito legal pra gente conseguir cruzar os dados. Ó, o checklist de lançamento, 89 pessoas chegaram nele através do YouTube, que eu imaginei, né? Que é o único lugar que eu divulgo. Então dá pra saber, assim, como é que de onde as pessoas estão vindo para essas páginas, que é a página de entrada, tá? Aqui tem o Exit Pages, né, que é as páginas de saída mesmo, princípio, só que em vez de página de entrada é de onde as pessoas estão saindo. E você pode ver, é muito difícil tirar a conclusão dessa, tá? Porque se as pessoas só estão vendo uma página, a mesma de entrada vai ser a de saída. Então, provavelmente, a principal página de entrada também é a de saída. Viu? Mesmo página. Porque se as pessoas só estão vendo uma página, obviamente elas estão saindo nessa. E aí, tudo bem, dá pra gente tirar várias conclusões. Do Google Analytics, de longe, você, como blogueira, como blogueiro, sei que tem bastante homem seguindo também agora, essas são as principais... Esses são os principais gráficos e informações que você vai olhar com frequência, tá? Tem mais coisa aqui que é legal de saber? Tem, mas esse vídeo vai ficar super longo e elas não são tão importantes quanto essas que eu citei. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber a sua audiência, tá? Você tem que saber as aquisições, de onde que estão vindo as pessoas, e você tem que saber quais são as páginas que elas estão entrando, quais são as páginas que estão fazendo mais sucesso. Por quê? A parte da audiência, você tem que saber... A parte da audiência, eu sugiro que você veja todos os dias. Por quê? Simplesmente porque... Vamos supor que um dia você teve 100 acessos, no outro você teve 10. Mudou, foi muito drástico a mudança. Então, você tem que saber se o seu site caiu e tem que fazer algo com hospedagem, se o seu site sumiu do Google por algum motivo, se teve algum post que não está mais sendo encontrado, se aconteceu alguma coisa, o seu site foi hackeado, tem muitas opções. Então, você precisa acompanhar isso diariamente para ver que está tudo certo no seu blog, ele está se comportando, se ele está crescendo, se ele está diminuindo. Você vai conseguir ver padrões em alguns momentos. Por exemplo, eu sei que segunda e domingo são os melhores dias do meu blog. E eu sei que sexta-feira é uma tristeza. Por quê? Porque eu acompanho sempre e eu já tô acostumada. Então, eu não fico achando que, meu Deus, hoje do nada deve ter acontecido algum erro, porque sexta realmente foi muito mais baixo. Eu sei que esse é o esperado. Entendeu? Então, eu não preciso me desesperar. Veja bem. E aí, aproveitando que eu tô com o celular aqui, a gente tem o aplicativo, tá? Do Google Analytics. Meu Deus, eu vou fazer, né? Blogueira de maquiagem. Espero que a câmera foque.
E aí tem aqui aparecendo as informações. Esse aqui é o do meu outro blog, né? Não é o Blogueiro Inteligente. Mas aí mostra que bonitinho quantas pessoas estão, quanto já teve hoje, tá mostrando o gráfico. E eu sempre deixo comparando com o mesmo dia da semana anterior pra ver se tá se comportando igual. Então isso eu acho super interessante você olhar sempre, porque o momento que o blog cair, você tem que saber pra já ir resolver. Vai que demore 5 dias pra você reparar que seu blog caiu, não tem condições, né? A parte da aquisição de onde vêm os seus acessos, será que está funcionando é o Google, será que está funcionando redes sociais, você também precisa saber justamente para isso, para saber o que está funcionando, o que você tem que melhorar. Eu sei, por exemplo, que em janeiro, vamos supor, o meu Google, os meus acessos do Google costumam ser muito maiores no meu outro blog, porque em janeiro as pessoas viajam muito mais, elas estão de férias no Brasil, então eu consigo ver um aumento considerável no tráfego orgânico. E aí, em fevereiro, eu sei que vai começar a diminuir, em março já vai diminuir um pouco mais, e aí vai ficar estável aí o resto do ano. Isso é algo que eu sei porque eu acompanho os meus dados, e aí eu tento investir mais o quê? Em Pinterest, né, que é algo que a gente já falou aqui em outro vídeo. Eu invisto, às vezes, no YouTube. E-mail marketing começa muito mais forte, porque tem menos gente pensando em viajar, e eu quero deixar isso sempre na cabeça das pessoas. Então, e aí eu posso ir acompanhando aqui o que tá funcionando. Às vezes eu criei um post novo, alguns posts novos, e aí eu vi que aumentou aí as visitas do Google, então eu posso ver se são esses posts, se realmente a minha estratégia deu certo. Se eu mexi em algum post para tentar melhorar o SEO, né, melhorar como ele vai aparecer no Google, e aí eu vejo que tá aumentando as visitas do Google, eu posso ver se realmente esse post deu tudo certo. Então é para isso que serve aqui de onde estão vindo as pessoas. E também é interessante, às vezes você vê que as pessoas estão vindo de algum site que te linkou que você não sabia, ou... Enfim, tem várias opções. Então, também é interessante de ver. E aí, a outra coisa que eu recomendo ver com frequência também é o quê? É o site content, é aqui o landing pages que a gente estava vendo, né? Por que é importante? É importante você saber qual conteúdo seu está funcionando. Independente se é independente se é do Google, de rede social, você dá uma olhadinha. Então, por exemplo, aqui, eu sei que como escolher nome para blog está dando muito certo. Então, eu posso fazer outro post relacionado. Eu posso fazer o que é melhor, nome de blog, qual é o melhor? Nome próprio ou criar um nome novo? Posso criar um post desse. Ou eu posso colocar aí 150 ideias de nomes para blogs. Posso criar esse post também. Então eu sei que esse aqui tá funcionando, que as pessoas estão interessadas nesse conteúdo, então eu posso criar outros conteúdos ao redor, entendeu? Então essa é a grande sacada que você faz aqui no Google Analytics, nessa parte de landing page. E se você adicionar ali a source, né, que a gente já tinha botado a outra dimensão aqui, você pode ver que, por exemplo, esse post está funcionando muito bem no Google, então posso criar outros posts e aí caprichar ali no SEO para ver se o Google pega. Mas esse post aqui está funcionando muito bem nas redes sociais, ou seja, ele é mais compartilhável, então eu posso tentar levar para outras redes sociais que eu tenho, para ver se também tem esse sucesso. Posso replicar posts que não são o mesmo assunto, mas são o mesmo tipo, então se, por exemplo, uma lista de 150 coisas está dando muito certo, vou fazer outra lista, 150 coisas, para ver se também dá certo, se é esse tipo de post que realmente está funcionando. Então, esses dados do Google Analytics, é isso que eles te ajudam a ter sacadas aí dentro do seu blog, você vai tirando conclusões, vai vendo, vai testando, né, pra ver o que funciona e o que não funciona, e o Google Analytics te ajuda a medir todos esses seus testes, pra ver o que tá funcionando, o que não tá, o que você pode mudar, melhorar, o que tá indo muito bem. E é basicamente isso. Agora que eu lembrei que eu esqueci de falar o que é o Home, o que é o Real Time, né, então deixa eu te ensinar aqui rapidinho. Então, o Home, ele é uma junção de vários gráficos diferentes, que é o que o Google considera que deve ser o que você mais quer ver. Eu acho isso, depende aí muito, normalmente eu olho direto a audiência, mas aqui tem o Home, ó, a gente tem aqui, nos últimos 7 dias, tá aparecendo aqui, temos um usuário ativo agora, deve ser eu em alguma outra aba aqui, provavelmente, e aí a gente tem 142 usuários nos últimos 7 dias, 161 sessões, bounce rate, a duração da sessão, ó, de onde as pessoas estão vindo, então no dia 26, quase todos aqui, a maioria é Google, tem social, aqui também tá indo bem, porque é o YouTube, né, que eu faço bastante. Então, tem alguns outros gráficos, ó, como usuários ativos, como é que a gente retém os usuários, que são vários conceitos que a gente não... São interessantes a gente saber, a gente vai conseguir trabalhar muito, mas no nosso dia a dia que a gente tá olhando aqui, que eu quero te ensinar hoje, usuários ativos, ok, sabe? Então, voltando aqui no blog, etc. Esse aqui também é interessante, que é quando que os usuários visitam, então quais momentos tem mais acessos, ó, esse momento aqui, sábado às 5 da tarde, tá excelente, ótimo, quem diria, o pessoal não tá saindo de casa e tá trabalhando no final de semana, o que faz parte. Aí aqui a gente tem, ó, de onde estão os usuários, tá a maior parte do Brasil, Portugal, Angola, né, o pessoal fala brasileiro, o pessoal fala português, então tem bastante aqui. Quais são os devices, aí tem aqui desktop, maioria. Não estranha se eu tiver mobile, porque é o normal, honestamente.
E ó, quais páginas os usuários mais visitam. Então aqui como escolher nome para blog, como criar blog sucesso, checklist tem aqui. Então tudo certinho, tá? Então aqui é um conjunto dos dados. E aqui no real time, como você deve imaginar que é, né, tempo real, é o que está acontecendo agora no seu site. No caso, não tem ninguém, mas o site que aquela pessoa saiu realmente não era eu, uau. Mas aí aqui mostraria, né, por quanto tempo ela tá no site, de onde ela veio, quais foram as keywords que ela digitou no Google, quais são as páginas que ela tá vendo, de onde que ela tá vendo seu blog, então apareceria tudo isso aqui, tá? Posso até mudar aqui pra gente ver esse gráfico como ele deve ser mesmo. Então aqui, ó, tem 7 pessoas agora, elas estão vendo esses posts, elas estão aqui nos Brasil e Estados Unidos, provavelmente, né? Acho que aparece aqui se eu botar o mouse. Normalmente aparece, é que tá meio lento aqui. Não tem aqui hoje, acontece 2 vezes, e é assim que funciona esse gráfico de real time. O que eu queria te ensinar do Google Analytics hoje é isso, tá? Eu queria que você entendesse como é que integra, quais são os principais gráficos e algumas conclusões que você pode tirar desses gráficos. A gente pode fazer um vídeo depois, mais pra frente, um pouquinho mais em detalhes de algumas coisas e outras conclusões, mas o que eu queria deixar bem explícito aqui com você é o que? Você tem que estar sempre prestando atenção nos seus dados. É com base nesses dados que você vai tomar decisões de, né, que conteúdo criar, além da pesquisa de palavra-chave e tal, você pode, né, se basear nos seus dados para ver o que está dando certo e o que não está. Você pode ver quais são os melhores canais que a sua audiência está te encontrando, então você pode dedicar mais esforço a eles, ou às vezes dedicar mais esforço a outros também, para tentar crescer a sua presença por lá. E claro, você tem que ver sempre se seu blog tá tudo correndo normal, as pessoas estão entrando no mesmo ritmo, ou tá crescendo ou diminuindo um pouco. Se tiver algo muito diferente, você tem que dar uma olhada no que é. Google Analytics é uma ferramenta poderosíssima, tá? Você precisa ter essa ferramenta aí instalada, integrada com o seu blog, porém ela não é a única ferramenta do Google que eu sugiro você usar. Então, eu também sugiro que você integre o seu blog com o Google Search Console, que é para ver como é que seu blog está indo nas buscas. Aqui no canal já tem um vídeo sobre o Google Search Console, então se você quiser dar uma olhadinha, saber como é que faz, como é que integra e que informações você pode entender, lá no Search Console eu acho que é ainda mais legal de tirar informações do que está funcionando no Google para você e ainda melhor. Então, é bem legal de usar o Google Search Console. Então dá uma olhadinha no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, tenho certeza que com o Google Analytics e o Google Webmasters View, que é o Search Console, você vai com certeza conseguir crescer o seu blog ainda mais.